Nós estamos vivendo tempos atípicos, momentos de tensão e desgaste, excesso de informação, pouca reflexão sobre aquilo que se vê e o que se ouve. Nós estamos desenvolvendo a chamada síndrome do pensamento acelerado, aumentando com isso a ansiedade e o desgaste da nossa saúde física e mental. Vamos refletir sobre isso. Mas antes, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal, porque você está vendo que o canal está pequeno, está novinho. Vamos impulsionar esse canal. Me ajuda aí. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala sobre isso. Ele diz que, em geral, os nossos pensamentos são múltiplos e excitantes. Nascem e passam, ou então, quando coexistem em nós, chocam-se e confundem-se. Por nós não conseguirmos desligar a nossa mente, nós temos dificuldade em desacelerar o pensamento. Nós frequentemente sofremos por antecipação. Nós sofremos por causa de alguma coisa de amanhã, mas veja, nós estamos vivendo hoje. Ou nós sofremos por causa de ontem, mas veja, nós estamos vivendo hoje. O ontem e o amanhã não tem como mexer. Não tem por que sofrer, não tem. O que pode ser mexido é hoje, é agora. E tem mais uma, é agora mesmo. Porque o que foi na parte da manhã, já foi. O que vai ser à noite, será. Então, ansiedade, pensamentos perturbadores, fantasiamos problemas que não existem ou que não deveriam existir, mas que nós pensamos tanto sobre eles que eles acabam se concretizando. E essa síndrome, ela rouba a nossa energia, resultando num cansaço físico exagerado, dor de cabeça, dor muscular devido à tensão. Desenvolvemos problemas gástricos, desenvolvemos comportamento em que nós perdemos o prazer de viver, a felicidade. Meus amigos, a vida passa muito rápido. Você pode até não acreditar, mas há pouco tempo atrás eu tinha cabelo preto. E eu não percebi o tempo passar. E um dia eu olhei e meus cabelos estavam brancos. As alegrias passaram, as tristezas passaram. Respire fundo e pergunte-se: o que eu estou fazendo comigo? Aproveita, deixa aí nos comentários o que você está fazendo com você. Você se cuida? Você está triste, chateado? Conte para mim. Se aquilo que te tira o sono são questões materiais, que são importantes com toda a certeza do mundo, ainda assim você precisa refletir qual é o grau de importância dela. Será que vale a minha saúde? Se nós perdemos o sono por questões pontuais, nós estamos passando por um determinado problema, tá tudo certo. Quem de nós não se preocupa com uma conta que vai ter que pagar amanhã ou depois e não tem dinheiro? Quem de nós não perde o sono, não perde o apetite por uma questão médica importante? Puxa, vou fazer um exame, tô com medo. Veja, isso é normal, isso é natural. Existe um problema real que está acontecendo, eu estou vivendo ele. Tá tudo certo. Eu perdi o sono, eu perdi o apetite. Tá tudo certo. O grande problema é quando não existe, quando é coisa da nossa cabeça. Nós inventamos problemas. Isso é que eu estou falando. É preciso rever com urgência o que nós estamos pensando e o que nós estamos fazendo na nossa vida. Só um lembrete. Ao morrermos, nós não levaremos nada de material. Apenas as nossas ações e os nossos sentimentos. A energia que cria coisa ruim é a mesma que cria as coisas boas.
Se nós podemos pensar em coisas ruins, podemos pensar em coisas boas. Basta que nós queiramos. Basta que nós optemos por isso. Mesmo tendo problemas, eu posso ver coisas boas na vida fora aquele problema. Mas é muito comum ter uma dificuldade, ter um problema e achar que tudo é um problema. E não é verdade, gente. Não é verdade. Tem um livro que se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. É Manuel Filomeno de Miranda, espírito. Divaldo Pereira Franco é o médium que psicografou. E ele diz assim: a disciplina mental é urgente e necessária em qualquer fase existencial, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Toda vez, portanto, quando você for atingido por uma ideia frívola, embora seja interessante, substitua por outra vantajosa que lhe ocupe o lugar. Por essa razão, o hábito, ele trabalha, o nosso trabalho, né? Ele exerce uma função terapêutica valiosa. Porque estando preocupado com as realizações em pauta, com as dificuldades que nós temos natural do trabalho, nós não perdemos tempo com horas vazias, desocupado, onde nós temos ociosidade mental. Todo espaço na mente deve estar sempre ocupada por objetivos bons, nos quais os sentimentos se aprimoram e a vida se exalta. Pensa no bem, e a luz da paz clareará os teus passos na direção do teu triunfo. O grande problema nosso é hora vazia, ociosidade mental. Vamos preencher nossa casa mental com coisa boa. Vamos falar de coisas boas. Nossa, Mari, e como que eu faço isso? Nos autoconhecendo. Nós temos medo de nos descobrir, porque vamos descobrir pessoas frágeis. Aí então nós procuramos manter a mente ligada em tudo. Basta ver as mídias sociais. Nós gostamos de ver coisa curta, coisa rápida, que não exija reflexão. Veja que esse vídeo meu, não sei se vai ter muita coisa de visualização, não. Porque ele vai ser um vídeo um pouco comprido. As pessoas querem TikTok. Elas querem shorts. 30 segundos. 1 minuto e olha lá. Gente, pensa comigo. O que você aprende de bom em 30 segundos? Não tem como refletir. É jogado. E aquilo que é jogado não serve. Porque eu preciso ver se aquilo tem sentido na minha vida ou não. De um modo geral, nessas TikTok, nesses shorts, a gente só fica com o dedinho, né? Correndo ali na tela. A gente nem sabe o que tá vendo. E passa-se horas. Isso gera preguiça mental, que vai dificultar eu assistir alguma coisa que leve mais tempo. E pior ainda se eu tiver que refletir sobre aquilo. Mas é preciso mudar. É preciso desacelerar. E isso não vai acontecer sozinho. Vamos aproveitar para dar uma desacelerada. Vamos desacelerar. Enquanto desaceleramos, se inscreva no canal. Deixe um comentário. Depois que terminar isso, dá uma navegada. Vai ter muito material bom. Deixe o seu comentário. Como é que você tem ocupado as suas horas? Conte para mim. Se nos autoconhecemos, ao perceber que a ansiedade está chegando, respiremos fundo, mudemos a atitude, evite mexer no celular. Evita, deixa ele lá. A abstinência de celular. Tenha em mão um livro com um assunto que você goste. Pode ser até um gibi.
não importa, uma coisa que você goste. Reflita sobre aquilo que você está lendo. Ouça uma boa música. Escute a letra. O que ele está falando aqui? Porque de repente a música é boa, mas a letra não está com nada. Se você tem um terreninho ali, cuida do jardim. Ajude alguém. Quando um pensamento ruim vier, porque ele vai vir e com muita força, assim que você perceber, muda de pensamento. Lembre-se de uma música, cante, ore se você for religioso. Se lembre de um texto que você tenha lido, reflita sobre ele. Puxa, como é que eu poderia pôr na minha vida tal coisa? E quando você faz isso, você sai da sintonia que estava e entra numa melhor. Se nós conseguirmos nos manter em equilíbrio, com pensamentos bons, nós geraremos saúde. Tem um livro que se chama Atitude Renovada, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Ela diz assim: graças à educação moral e mental, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o mal-estar, não somente daquele que cultiva, quer dizer, não somente para nós, mas também para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão conosco. Nós temos hábitos mentais que nós nem sequer nos damos conta. Por isso a importância de nós observarmos os nossos pensamentos. Se eles, os pensamentos, estão acelerados ou não. Se nós podemos observar, nós podemos mudar. E isso só nós podemos fazer. No livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, ela diz: afirmam os neurocientistas que o pensamento, quando luz uma ideia, imprime-a na corrente sanguínea durante 90 segundos. Quando seja assaltado pelo pessimismo, pelo desespero, pelos fantasmas dos teus erros e culpas, acessa o hemisfério esquerdo e deixa que passe esse período e vencerás a impressão perturbadora. A vontade desempenha um papel relevante no processo existencial. Cada qual pode conquistar a plenitude, esforçando-se e insistindo, sem desânimo. Por que devemos acessar o hemisfério esquerdo do nosso cérebro? Eu vou explicar. Mas antes de eu explicar, dá o like, porque eu sei que você não deu. Dá o like lá. Deixa o comentário. Pergunta, Mari, por que acessar o hemisfério esquerdo? Eu vou explicar. O lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pela nossa interpretação lógica das situações. É a parte do cérebro que analisa os dados e que busca as razões que justificam os acontecimentos. Então, usar do raciocínio e da lógica. Usar do coração e da emoção nos torna humano, mas às vezes atrapalha. É preciso saber o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Por isso nós temos o hemisfério da razão e o hemisfério do sentimento. Assim, nós vamos conquistando uma educação moral, emocional, nos tornamos donos de nós mesmos. Se nós somos acelerados, precisamos procurar atividades que exijam de nós o desacelerar, o que não vai ser fácil, porque isso pode gerar crise de ansiedade. Mas mesmo assim, nós conseguiremos reverter. Às vezes, sozinho, não dá conta. Mas saber que nós já estamos pensando que devemos passar por essa dificuldade, já é muita coisa. Porque tem pessoas altamente aceleradas que não sabem que são. E o pior, elas não aceitam quando alguém diz que ela precisa relaxar um pouco. Fica a dica. Um bom livro, de preferência de papel, né? Para você não correr o risco de enjoar e já ir lá para as mídias. Ouça uma boa música. Não precisa ser orquestra, mas uma que tenha uma boa letra,
preste atenção na letra, reflita sobre ela. Observe a sua respiração e, se puder, faça isso sentado numa grama, num parque. Mas descubra na sua casa um cantinho onde você possa ter esse mesmo prazer. Que nem sempre poderemos ir lá no parque, mas se eu tenho um cantinho na minha casa, é para lá que eu vou. E eu quero terminar com um provérbio do copo d'água. Presta atenção. O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse na sua mão um punhado de sal e colocasse dentro de um copo d'água. O jovem fez isso, misturou, e aí o mestre disse: agora bebe. O rapaz bebeu um pouquinho e o mestre disse: qual é o gosto? É ruim, disse o rapaz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse então outra mão cheia de sal e que viesse com ele. E eles caminharam em direção ao lago. Caminharam em silêncio. Chegando no lago, o jovem jogou aquele sal no lago. E aí o velho mestre disse: bebe um pouco dessa água. O jovem bebeu. O mestre perguntou: qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. E o mestre perguntou: mas você não sentiu o gosto do sal? Não, disse o jovem. E o mestre então disse: a dor de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende do lugar onde a colocamos. Então, quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido das coisas. Deixe de ser um copo, torne-se um lago. Espero você aqui muitas vezes. Passeie pelo canal, assista mais algum vídeo e deixe o seu like.